Seja bem-vindo, então, à aula 1 do módulo 8. Nós vamos falar aqui sobre disposição de vontades. O que é a disposição de vontades? Disposição de vontades é um ato pré-empresarial, né? São registros ou a racionalização dos atos que todos os empresários se dispõem a fazer uma sociedade, eles acabam acontecendo antes de constituir a empresa. Né? Ninguém se encontra e em 5 minutos decide fazer uma empresa, vai no contador e faz o contrato social e registra no CNPJ. As pessoas sempre se reúnem, elas pensam, elas têm expectativas, uma descobriu uma possibilidade, enfim, os sócios se reúnem para constituir aquela empresa. E essa disposição de vontades nada mais é do que registrar, né, quais são os planos, quais são as ideias e quais são as expectativas, quais são as disposições que os sócios têm para começar aquela empresa. Então, a sociedade mesmo, entre as pessoas, ela começa muito antes do contrato social. Ela começa quando as pessoas decidem empreender. Essa fase é uma fase prévia, né? E quando as pessoas tomam consciência da existência, né? Das necessidades que elas vão ter para constituir aquele negócio. Então, na terceira fase do curso, nós vamos aprender como redigir exatamente, juridicamente, esse documento. Mas aqui, o que eu queria que vocês prestassem atenção é perceber nos sócios se houve uma racionalização desse momento, se você está pegando essa empresa no começo, se houve, né, nesse momento, antes de começar a empresa, eles realmente sentaram, planejaram, levantaram quais eram os prós, quais eram os contras, o que cada um ia fazer, ou essa fase ela foi mitigada de alguma maneira. Porque algumas sociedades começam com um dos sócios tendo uma brilhante ideia, contando para o outro como se fosse coisa certa, depois que começa a empresa, as coisas não acontecem dessa maneira. Tem todo um tempo de maturação e entra dentro do mercado, e entra na vala comum do empresariado, como eu digo. Né? Todos os empresários vão acabar passando, as empresas passam por aqueles momentos de dificuldade. E se os sócios não estão preparados para passar por isso, ou algum dos sócios não está preparado, começa a dizer que o outro enganou ele, começa a ter aquelas discussões, e antes mesmo de abrir a empresa, às vezes já tem briga entre eles, né? Então, essa disposição de vontade, se vocês forem procurar, né, a parte legal, jurisprudencial e doutrinária desse documento, é um documento que é constituído, sim, para as sociedades anônimas, para as empresas de grande porte, quando há fusão entre empresas, então, as empresas vão se fundir, elas fazem uma disposição de vontades antes, mas aqui eu oriento qualquer micro e pequeno empreendedor, faça esse relatório, digamos assim, não vamos falar de contrato, não vamos falar de documento, mas escrever tudo o que está sendo colocado naquele momento. Pensar em todos os pontos e escrever aquilo ali. Né? É uma maneira de se organizar, de alinhar as expectativas com a realidade mesmo. Se aquilo é um ótimo negócio, beleza, é um ótimo negócio, a gente tem, né, a vontade que ele dê certo, mas a gente tem que alinhar a expectativa ao tempo de maturação daquele negócio. E para não haver uma frustração antes mesmo da empresa ter a chance de dar certo. Né? Às vezes não tem o tempo certo. Então, é um diferencial administrativo que a gente pode trazer para essas empresas, né? E que se a empresa já está constituída, vocês vão ver que tem outro tipo de documento para fazer. Aqui, esse momento, ele é pré-empresa mesmo. Esse documento, ele é feito antes da empresa ser instituída, antes de ter o contrato social, é um momento prévio. Né? Mas, se já tiver a empresa, tem outros documentos, outras práticas, outras dinâmicas que a gente pode colocar, que podem auxiliar a retomar esse momento para fazer a empresa fluir. Então, são diferenciais administrativos que viabilizam o planejamento da empresa. E os princípios dessa disposição de vontades está na determinação, né, daquele momento em que a pessoa física ou jurídica ela decide contribuir ativamente para a constituição daquela sociedade, conscientemente de como que as coisas vão acontecer, igualitariamente, ou seja, são sócios de forma igual no sentido de que todos precisam participar, pode ser que uns tenham mais participação, outros menos, mas estão na mesma hierarquia, digamos assim, né? E que buscam um lucro para partilhar. Então, esses são os princípios que regem esse momento da fase pré-empresarial, né?
Então, a participação de cada um na sociedade, de acordo com as suas aptidões e as suas possibilidades. E aí a gente pode dizer que vai existir dois tipos de alinhamentos a serem feitos dentro desse momento, nesse momento com os sócios. O alinhamento entre a expectativa entre os próprios sócios, o que cada um está disposto a fazer e o que cada um imaginava que o outro fosse fazer, que os outros fossem fazer, né? E o alinhamento da expectativa dos sócios em relação ao empreendimento. Então, nesse momento, trazer isso para a discussão parece meio óbvio, gente. Mas quando a gente traz um conhecimento jurídico, um conhecimento específico, né, de análise de negócios para dentro dessa discussão entre essas pessoas, eles estão com perspectivas completamente equivocadas, muitas vezes, sobre muitos pontos do negócio. Coisas que eles acham que vai ser muito difícil, que você simplifica para eles, e coisas que eles não estavam dando atenção e que você mostra as consequências que aquela desatenção pode dar. Então, quando essa fase não é racionalizada, né, muitos sócios tendem a ter muitas discussões já no começo da administração ou em relação à empresa, terem expectativas erradas, né? Esperava que o negócio fosse ser mais rápido, precisa de um rendimento imediato, de um retorno imediato, que não é possível. Então, nesse momento, você esclarece, as pessoas repensam como que vão começar. Não é para trabalhar no desânimo e na desestimulação de abrir empresa, mas tornar aquela empresa muito mais, a administração daquela empresa já começar de forma muito mais clara, muito mais profissional, muito mais consciente. Os sócios começam dessa forma, os sócios começam a empresa de uma forma muito mais consciente entre eles e a empresa. E isso que é o importante, digamos assim, né? Sem falsas expectativas ou sem desânimo, né? Consciente de tudo que vai ter que precisar trabalhar. Então, na próxima aula, nós vamos falar da parte, eu acho que diria assim, não diria que é chata, mas ela é trabalhosa, ela é dificultada, digamos assim. Nós vamos falar sobre todos os enquadramentos que essa empresa pode ter. Então, os sócios se dispõem a fazer o que eles, né, o que eles querem fazer, que é abrir a empresa, e nessa próxima aula nós vamos então falar sobre os enquadramentos de porte societário, tributário, sindical, que vai interferir em muitas decisões. Então, até a próxima aula.